Jesus. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Eu cumprimento os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero dizer aos amados irmãos, aos amados ouvintes desta noite da palavra do Senhor, que é um prazer, que é um privilégio nos encontrarmos aqui na casa do diácono José Ayrton, juntamente com a irmã Rita de Cássia, para fazermos o ID do Senhor, para anunciarmos o ano aceitável do Senhor. Porque esta missão, Jesus, Ele nos deixou e nos confiou, de irmos e falarmos da tão maravilhosa salvação que só há em Jesus Cristo. Anunciar a palavra de Deus sem temor, mas falar aquilo que Deus deixou escrito na Bíblia Sagrada. A revelação daquilo que Jesus, Ele fez, Ele é e Ele será para a humanidade. Glória a Deus. E aqui estamos para falarmos de tudo aquilo que Deus tem, que Deus fez, e que Deus faz, e que Deus fará pelo ser humano. E eu convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias, até mesmo aqueles que estão nos seus lares, que tenham a Bíblia Sagrada, abrindo o Evangelho de João, capítulo de número 12, versículo de número 46. Aqui já foi ministrada a palavra do Senhor. Se quiséssemos irmos para os nossos lares, nós já estávamos alimentados, porque muito falou da palavra o irmão Jefferson, muito falou da palavra o evangelista Antônio Medeiro. Mas aqui estamos para falar mais da palavra do Senhor. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: eu sou a luz que vim ao mundo. 12:46. Amém? Evangelho de João, capítulo 12, versículo de número 46. Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai o tem dito. Amém? Aqueles que estão de pé, podem se assentar, por favor. Então a palavra do Senhor, amados, Ele nos relata aqui no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se nós observarmos bem o que Jesus está dizendo aqui, eu sou a luz que vim ao mundo. Por quê? Por que Jesus é a luz que Ele veio ao mundo? Porque ali, quando Deus, na criação, Ele, ao criar as coisas, que passou e foi criar aquilo que é a mais bela e perfeita criação, que é o ser humano, quando Ele pegou o barro e fez o boneco, e fez ali, soprou nas suas narinas, e deu a ele ali o fôlego de vida vivente, fôlego de vida a ele, ele passou a ser vivente, soprou da sua essência. Então Deus, Ele criou o ser humano com comunhão com Ele. Ele criou o ser humano, e ao entardecer, Deus, Ele disse ali no jardim do Éden para falar
com Adão e com Eva. E o que acontece? Acontece que ali eles dialogavam, conversavam, e Deus disse para Adão e para Eva que dali do jardim que ele tinha criado e que tinha botado eles para morarem, para cuidarem, eles poderiam comer de tudo, menos daquela árvore que estava no meio do jardim, porque no dia em que eles comessem, certamente eles morreriam. Então Deus, Ele criou o ser humano perfeito, sem estar nas trevas, sem estar distante dele, mas o ser humano tinha uma comunhão profunda com Deus. Até antes da introdução do pecado, a palavra de Deus nos diz que Deus ele descia ao entardecer ali no jardim para conversar com Adão e com Eva. Mas certo dia, Adão ele se afasta de Eva e Eva fica sós. E Eva começa a observar as coisas. E ela vai ali e cai num dos maiores golpes de espiritismo que já existiu, baixo. Porque ela viu uma serpente e se admirou se aquela serpente. O adversário de nossas almas, ele precisa de um corpo para que ele possa agir, para que ele possa operar, o diabo. Ele vai e entra numa serpente e ali começa a entrar num diálogo com Eva. E Eva vai e cede aquele diálogo, ouve aquelas palavras e cede naquele diálogo e desobedece a Deus e comete o pecado. E além dela cometer, ela vai e faz Adão também pegar e cometê-los. E conforme eles caem, eles erram, Deus os expulsa do jardim. Aquela comunhão que eles tinham, do entardecer, Deus descer e falar com eles, já não tiveram mais. Eles foram expulsos daquele lugar. Então a partir dali, a terra, todo ser humano, tudo que passou a existir, a partir da queda do ser humano ali no jardim do Éden, passou a ser pecaminoso, passou a ser distante de Deus, separado. Porque quando Deus criou o homem, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E Deus os criou. Assim também como Ele fez o homem cair num sono profundo, e ao dormir, Adão ele tirou das suas costelas e fez Eva. Então Ele criou o ser humano perfeito, criou o ser humano puro, porque Ele deu da sua essência. Mas o pecado, ele nos distanciou de Deus. O pecado, ele nos separou de Deus. E a palavra de Deus nos diz o quê? Em Gênesis capítulo 5, versículo de número 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e o chamou o seu nome de Sete. Então Adão, após ser expulso do jardim, após da queda, após do pecado ter sido introduzido na terra, ele vai e gera um filho. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Mas com o pecado, a imagem e a semelhança que Deus tinha feito o homem a dele, foi distanciado, foi separado. E o que acontece? Acontece que o pecado, ele distancia o ser humano de Deus. Ele encobre a criatura do seu Criador. E a Bíblia nos diz, no livro de Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, em sua carta, no capítulo de número 3, versículo de número 23, ele diz: porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estamos. Quer dizer que todo ser humano ele passou a ser pecador. Todo ser humano ele passou a nascer distante, separado. É por isso que Jesus ele diz aqui: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Porque o mundo ele vive numa escuridão terrível por conta do pecado. Mas Jesus ele é a luz que veio brilhar nas trevas, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que confesse o nome dele como Senhor e Salvador, ele possa largar as trevas e passar para a luz. É isso que Jesus ele está dizendo. É isso que Jesus anuncia, que Ele é a luz que veio ao mundo para resgatar o ser humano da escuridão.
Porque a própria Bíblia diz, o próprio evangelista Antônio já falou nesta noite, que no livro, na carta de Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em quem? Em Jesus Cristo nosso Senhor. Então o pecado ele causa morte, mas o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, a salvação da alma do ser humano, está em quem? Jesus Cristo. Aquele que um dia desceu do céu, habitou no meio da humanidade, assumiu a sua forma humana, como o irmão Jefferson falou nesta noite. E aqui ele pôde habitar sem pecado, sem culpa. Ele se entregou no meu e no seu lugar, como disse o evangelista Antônio. Por que ele se entregou? Porque Deus, vendo que o ser humano estava caminhando a passos largos para a perdição eterna, para a destruição eterna, Deus ele criara também um plano de salvação para o ser humano. Porque a criação mais bela e mais perfeita que Deus criou foi o ser humano, porque ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus ele criou o ser humano não para o ser humano ser afastado dele, mas que o ser humano possa estar com ele, que o ser humano possa andar com ele. É tanto que Jesus ele vai dizer no seu evangelho, no evangelho de João, capítulo 14, que ele iria voltar para o Pai, mas ele iria preparar lugar para que viesse a nós novamente e nos levar para que aonde ele estivesse, nós, os seres humanos, estaríamos ali com ele também, possamos estar com ele também. Por quê? Porque Deus criou o ser humano não para que ele seja condenado a viver a eternidade separado dele, mas ele criou o ser humano para que o ser humano na eternidade possa estar com ele. E muito bem falou aqui o irmão Jefferson, que a decisão de escolha é enquanto nós estamos em vida. Por quê? Porque enquanto nós estamos em vida, nós escolhemos o caminho da eternidade aonde nós iremos passar. Porque a eternidade, amados, só tem dois caminhos: o caminho com Deus no céu de glória, ou no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, que é para o diabo, os seus anjos caídos quando eles se rebelaram contra Deus, e para aqueles que se esquecem de Deus, e para aqueles que ouvem a palavra de Deus, que ouvem todo o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário e os rejeita. Então, Jesus ele diz: eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que nele crê em mim não permaneça nas trevas. Porque Jesus ele veio transportar, ele veio ser o elo de ligação do homem a Deus novamente. É por isso que ele diz: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele diz isso lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 17. Ele diz o quê? Porque o Filho do Homem, né? Ele diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo, né? Quer dizer, o mundo aqui, Jesus está se referindo, são as pessoas. As pessoas precisam de Jesus. Não é Jesus que precisa de nós, é nós que necessitamos de Jesus. É nós que necessitamos da salvação. É nós que precisamos ir adiante de Deus, porque Deus, Ele é Deus, com nós ou sem nós. E nós sem Deus não somos nada e não vamos para lugar nenhum. Porque nós não temos nada, não somos nada. Porque até a vida que nós vivemos pertence a Deus. Porque a nossa vida, que nós dizemos que é nossa, foi o sopro que Deus soprou nas narinas de Adão, quando ele criara aquele boneco de barro, e ali soprara e dera a ele o fôlego de vida. Então Jesus ele veio a este mundo para ser a luz, para transportar o ser humano que estava nas trevas para a luz, para ser levado para a glória de Deus, a glória onde Deus está, o céu de glória. E ele veio para que o mundo não fosse condenado, mas para que as pessoas pudessem ser salvas, mas para que as pessoas possam
entender que eles precisam de se arrepender, precisam novamente se religar com Deus. Foi por isso que Jesus ele disse a Nicodemos, quando Nicodemos foi ter com ele. Nicodemos ele era um homem sábio, príncipe dos judeus, conhecedor da lei mosaica. E foi ter com Jesus de noite e disse para Jesus que ele sabia muito bem que o que Jesus fazia era porque Jesus tinha vindo de Deus, ele não fazia nada dele. E Jesus disse para ele que para que ele pudesse herdar o reino dos céus era necessário ele nascer de novo. E ali eles começam a ter um diálogo. Ele pergunta se ele poderia, como o homem já velho pode nascer de novo, se ele poderia entrar no ventre de sua mãe e sair de novo. Não, mas Jesus disse que nasce de novo quando? Quando o ser humano se arrepende dos seus pecados, quando o ser humano faz uma autoanálise de si e reconhece que tem sido um homem, uma pessoa falha, pecadora, que tem vivido distante de Deus, que aquilo que ele tem feito não tem agradado a Deus. Se arrepende, confessa a Deus os seus pecados, pede perdão, e ali passa a ter uma nova chance, uma nova novidade de vida. Então é necessário isso. É necessário isso, porque a salvação está somente em Jesus Cristo. Jesus, quando ele veio a esta terra, ele não veio pregar religião, ele não veio anunciar nada além do que fosse o seu evangelho, o seu testemunho, aquilo que ele veio viver e fazer, para que através dele, nós, todos os seres humanos, pudéssemos e tenhamos a oportunidade de ouvir, conhecer, entender, buscar a nossa salvação confessando o seu nome. É tanto que ele diz lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 3: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então Jesus Cristo, ele é o único Salvador, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo homem. 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5 diz isso. E o versículo 4 do capítulo 2 vai dizer que quer Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É do coração de Deus que todo ser humano ele possa confessar Jesus como Senhor e Salvador e venha ser salvo. Porque Deus ele não tem prazer na morte de ninguém, na morte do ímpio. Mas para ele é prazeroso que o ser humano se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos delitos que tem cometido e confesse a Jesus como Senhor e Salvador para que possa ter parte com ele na eternidade. Essa é a vontade de Deus. E Deus ele vai dizendo profundamente aqui: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Por que que Jesus diz isso? Porque Jesus ele é a própria palavra. Jesus ele é o verbo vivo de Deus. Você pode ler no Evangelho de João, no capítulo 3, quando vai se iniciar ali, Jesus ele começa a dizer quem ele é, o que ele fez, o que ele fará para a humanidade. Então Jesus ele é a própria Bíblia Sagrada, a própria palavra é o Jesus Cristo. É por isso que ele diz que ele não veio para julgar, mas tem quem o julgue a palavra, porque a palavra é na palavra que todo ser humano vai prestar conta com Deus e vai chegar diante de Deus, e ali na palavra vai ser feito, vai ser ouvido, vai ser dito o que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer. Muitos dizem que não creem na Bíblia, porque a Bíblia ela foi escrita por homens, verdadeiramente foi escrita por homens. A Bíblia ela levou cerca de 1600 anos a ser escrita por 40 pessoas. Mas não foi de sua livre e espontânea vontade que ele pegou a Bíblia e escreveu de Gênesis a Apocalipse, os 66 livros da Bíblia não. Ele escreveu porque teve a revelação dada a Deus através do Espírito Santo, que é o autor da Bíblia Sagrada. E a palavra de Deus nos diz, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, né? Mas o versículo 20
Um vai dizer, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram através de quê? Inspirados pelo Espírito Santo. Porque eles escreveram a Bíblia não porque eles quiseram ou na mente deles, não. Tinha o Deus Espírito Santo inspirando eles a escreverem aquilo que Deus queria que estivesse contido na Bíblia Sagrada. Eles não escreveram porque eles quiseram. Você pode pegar e analisar a Bíblia Sagrada com os livros da história, ou com revistas, ou com gibis que são escritas de próprio punho humano, que é diferente. A Bíblia ela tem histórias escritas lá do passado, há tantos mil anos atrás, mas ela permanece como se tivesse sido escrita agora. Por quê? Porque quem é o autor da Bíblia, quem é o tradutor das Escrituras Sagradas, é o Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade, é o Deus Espírito Santo, e ele permanece fiel às Escrituras, e é aquele que nos dá a revelação da palavra de Deus. Glória a Deus. Então aqui Jesus ele vem dizendo que ele não vai julgar ninguém, ele veio para salvar, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quem era que se havia perdido? E quem foi que se perdeu? O ser humano. Quando Adão e Eva pecou. Quando Adão e Eva cometeram ali o delito da desobediência, de desobedecer o que Deus falara a eles, o pecado entrou na terra, foi introduzido pelo ser humano. E o pecado é o quê? Errar o alvo. Deus deu a direção e o ser humano transgrediu. Então o pecado é transgredir. Quando nós desobedecemos, cometemos pecado. E não tem uma doença mais terrível na face da terra a não ser o pecado. Porque o pecado ele nos distancia de Deus. A Bíblia nos diz, lá no livro de Isaías, capítulo 59, versículo de número 52. A Bíblia vai dizer claramente: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então, o nosso pecado, ele causa uma separação, ele cria uma barreira, um obstáculo. E que mais que nós tentamos se achegar a Deus, ele impede de chegar a Deus. Por quê? Porque Deus, ele é santo. E na sua palavra, ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, ser santo, que quer dizer a mesma coisa de santidade, é a pessoa se separar do pecado que distancia de Deus. Então ser santo é você abdicar o pecado, porque todo dia o pecado vem e bate a nossa porta. Todo dia o pecado vem diante de nós e pede que nós possamos ser participante dele. Mas cabe a nós, a eu e a você, a dizer não, para que nós possamos nos tornarmos parecidos com Deus através do que Jesus viveu aqui na terra, através do que Jesus fez aqui na terra. Porque a Bíblia vai nos dizer em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que em tudo Jesus como homem ele foi tentado, mas com uma condição: ele nunca pecou. E nós todos os dias somos levados ao pecado. Todos os dias nós somos levados às tentações. Mas cabe a mim e a você a dizer não, a retroceder e a fechar a porta, para que o pecado não venha fazer a extravagância na nossa vida e nos distanciar de Deus. E levar aquilo que Deus fez de mais precioso, que é a nossa alma, para um lugar horrível de sofrimento. Porque a Bíblia Sagrada diz que lá só há pranto e ranger de dente. Que lá o fogo não se apaga e o verme não se consome. É tormento eterno, total, não tem alívio. Enquanto que no céu será um céu de glória, um céu de alegria, um céu de gozo. Então é por isso que nós anunciamos a palavra de Deus, porque um dia nós ouvimos a palavra. Um dia alguém se compadeceu da nossa destruição e anunciou
que Jesus Cristo era o Salvador, que Jesus Cristo é o Senhor que salva as almas. Não importa o que Ele fez, o que Ele faz, ou o que Ele deixa de fazer. O que importa é que se ele se arrepender dos seus pecados, das suas práticas delituosas, que tem lhe distanciado de Deus, e se converter, ele tem o nome dele escrito no livro da vida do Cordeiro. Não importa o que ele faça, não importa o que ele fez, mas a partir do momento em que ele confessou as suas falhas diante de Deus, os seus delitos, e diz para Deus que não vai mais cometer, Deus o perdoa, Deus os restaura novamente. Aonde é que está isso? Isaías capítulo 43, versículo de número 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então Deus, Ele perdoa. Por que que Ele perdoa? Porque Ele é amor, mas Ele é justiça. Então quando Ele vê que a pessoa quer mudar, que a pessoa quer ser participante com Ele da eternidade, e abre o seu coração e confessa os seus pecados, Deus, Ele perdoa. Atos 17:30, Ele diz que Ele não tem por conta a ignorância do homem, mas Ele pede que todo ser humano se arrependa. Por quê? Porque Ele não leva em consideração a ignorância. Quer dizer, que o tempo em que o ser humano andou distante dele, praticando desordem, pecado. Mas se ele se arrepender, Ele perdoa, Ele sara, Ele restaura, Ele modifica, Ele edifica e Ele transforma a vida do ser humano. Em nenhum momento Deus está condenando a pessoa porque ele cometeu algo que manchou, que distanciou. Não. A todo momento Deus está tratando com a pessoa para que a pessoa possa se arrepender, para que a pessoa possa entender que o seu amor é tão grande para conosco, que Ele deu o seu Filho amado, o melhor que Ele tinha, em resgate daqueles que Ele dera o privilégio de ter comunhão com Ele, mas não quiseram, mas rejeitaram. E Ele, vendo isso, Ele enviou Jesus para quê? Para que através de Jesus, eu e você, todo ser humano, possa ter novamente o nome religado no céu. Só depende de mim e de você. E a oportunidade é enquanto nós estamos em vida aqui nessa terra. Mateus capítulo 10, versículo 32 vai dizer o quê? Que se nós confessarmos Jesus diante dos homens, naquele dia, Jesus também o confessará diante do Pai que está no céu. E o 33 diz o quê? Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei naquele grande dia, diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. E qual é o grande dia? É o dia em que todo ser humano vai ter de comparecer diante de Deus para prestar conta do que o nosso corpo fez de bom ou de mal, para dar conta daquilo que nós fizemos. E ali, aquele que confessou Jesus, perseverou até o fim da vida, servindo a Jesus, servindo a Deus, vai ser recompensado com um galardão da eternidade com Deus. Mas aquele que ouviu e não confessou, ou que confessou e desistiu no meio do caminho, Jesus, ele vai dizer o quê? Que ele não conhece. Ele vai dizer que ele não conhece. E ali ele vai ser tirado para fora, para aquele lugar de tormento, porque ele teve a oportunidade, ele teve a chance e ele não quis. É isso que diz o versículo de número 49. Porque eu não falo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então o mandamento de Jesus é este, o mandamento de Deus. E sei que o seu mandamento é a vida eterna, porquanto o que eu falo como o Pai me tem dito. Então, conforme Deus tinha dito a Jesus, Ele estava falando. E aqui a palavra está dizendo que nós precisamos de Jesus, que nós precisamos de nos arrependermos.
E a palavra de Deus nos diz mais. Provérbios capítulo 28, versículo 13 vai dizer: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. O que isso quer dizer? Que aquele que comete pecado, ele nunca vai prosperar, porque o pecado é a sombra dele e a destruição dele. Mas o que confessa os seus pecados e deixa, ele vai alcançar a misericórdia de Deus, porque ele vai alcançar o perdão. E ele vai ter o quê? Ele vai ter a oportunidade de caminhar com o Senhor, de andar com Deus, de servir a Deus, de fazer o que agrada a Deus. Então nós precisamos, todos os dias, confessar as nossas falhas, aquilo que nós tenhamos feito, para que Deus possa nos perdoar e para que Deus possa nos guardar e nos livrar de todo o mal. Porque este mundo não tem nada a oferecer a não ser a destruição. Porque os prazeres que o mundo oferece é prazeres que satisfazem a carne, mas são prazeres que levam a alma para longe de Deus. E Deus, Ele quer que nós venhamos a rejeitar o mundo, para que possamos fazer a sua vontade e estarmos cada dia mais próximo dEle, servindo a Ele, adorando a Ele, fazendo aquilo que Lhe apraz, aquilo que Lhe agrada. Assim como Jesus Cristo veio a esta terra e fez e agradou ao Pai. Foi morto no meu e no seu lugar, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E na sua ressurreição nós ganhamos a vida eterna. Quando nós confessamos o seu nome e reconhecemos tudo aquilo que Ele fez, aqui em terra, em vida, para que nós, através dele, possamos ter a nossa salvação da nossa alma, que é uma coisa importantíssima para Deus. Porque quando nós confessamos Jesus e perseveramos até o fim, como foi falado aqui, nós vamos receber a coroa de justiça. Porque Deus, Ele diz na sua palavra que o que nós fazemos, o esforço que nós fazemos, ele não é vão, mas tem uma recompensa no Senhor. Então que possamos entendermos que precisamos todos os dias de nos apegarmos a Deus para vencermos o mal, para vencermos o mundo, para vencermos o pecado e estarmos todos os dias próximo de Deus. Porque Jesus Cristo, Ele veio para ser a luz do mundo, para que aquele que esteja em treva, através de Jesus, possa ter a luz da vida, que é a salvação da alma, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Que você que ouviu esta palavra nesta noite possa entender que Deus, Ele te ama de uma maneira tão grande, de uma maneira tão especial, que até hoje Ele tem carregado você nos ombros dele. Mesmo você ferido, mesmo você doente, mesmo você sem ter lhe agradado, Ele tem lhe carregado nos ombros, porque Ele quer te sarar, porque Ele quer te restaurar, assim como Ele fez com cada um de nós que já confessamos. Ele também tem nos carregado nos seus ombros, Ele também tem nos trazido nos seus ombros. Ele já colocou remédios nas nossas feridas, mas Ele quer que nós venhamos sermos sarados e perseverarmos até o fim, para que nós possamos receber dele o maior prêmio que o ser humano pode adquirir na sua vida. Não é riquezas terrenas, porque são bens que aqui ficam, mas a riqueza maior que o ser humano pode adquirir é a salvação da sua alma, para que ele possa estar com Deus na eternidade. Esta é a palavra que eu deixo para você nesta noite. Esta é a palavra que Deus tem deixado para que você possa ouvir, meditar. Porque não compete a mim salvar, mas compete a mim falar, anunciar a salvação que há em Jesus Cristo. Porque é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando eu digo homem, não é só o homem do sexo masculino, mas também fala a mulher. Quando a Bíblia fala homem, é porque foi o homem criado primeiro, mas engloba todos os dois sexos, tanto o homem quanto a mulher. Então que Deus possa te abençoar grandemente e que Ele possa te dar o maior prêmio da sua vida, que é a salvação da sua alma, que é o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, para que naquele grande dia de Deus e Jesus vão abrir os livros, você possa estar ali no livro da vida para receber a sua vida com Ele na eternidade. Amém?
Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. As palmas louvam e agradecem ao nome de Jesus que vive e reina para todo sempre e eternamente.